A maior discussão, entretanto, travou-se e continua a ser travada em torno da hemorragia acusada pelo laudo no cérebro de Cláudia. Foi essa hemorragia que levou à parada respiratória e à morte. Segundo a defesa de Michel, apoiada na opinião de médicos, a hemorragia poderia ter sido consequência não de um traumatismo, de uma pancada, e sim de outras causas, naturais ou não. Mas o que a medicina legal ensina é que, na maioria das vezes, a hemorragia subdural é provocada por um traumatismo craniano. E o traumatismo craniano, que é a causa mais comum, evidentemente deixa vestígios externos. E quando alguém sofre uma hemorragia subdural em consequência de um espancamento, de uma pancada na cabeça, a pancada tem que ser de tal maneira violenta que deixa vestígios no crânio. E o que há no caso de Cláudia Lessing Rodrigues é justamente o contrário. O laudo constatou, na sua parte expositiva, de que o couro cabeludo estava íntegro, que a calota estava íntegra. Ela não sofreu nenhuma lesão na cabeça. Eu acho risível. Inicialmente, a defesa sustentava a inexistência de autoria e jamais contestou o crime. O laudo era bom, Cláudia havia morrido brutalmente assassinado. O próprio Wilson Lopes, meu amigo pessoal, me telefonou e disse: estou evidando esforços para a apuração desse crime bárbaro. Desde o momento em que a autoria não pode mais ser negada, através do depoimento do patologista e das declarações do operário, então, o que fez o Wilson? O Wilson passou a tentar acabar com o laudo, denegrir o laudo, dizendo que aquele laudo não correspondia à realidade. Aliás, o pai do seu cliente, o Sr. Egon Frank, chegou em uma entrevista à Manchete a dizer que o Instituto Médico Legal era uma casa comercial, onde os laudos eram comprados. Quer dizer, existe uma versão de que ela teria morrido em consequência de dose excessiva de tóxicos esses que não foram detectados. Quer dizer, poderia ter ingerido tóxico, mas não em dose capaz de ser detectado, portanto não em dose letal. Em segundo lugar, uma evidência anatômica de uma lesão de natureza traumática, que é hematoma subdural. Quer dizer, o hematoma subdural mata não pela sua quantidade de sangue que se acumula, mas porque ele é testemunho de um edema cerebral, de lesão do tronco cerebral e morte por parada respiratória, que aliás é o mesmo mecanismo de morte também pelo excesso de cocaína. O hematoma subdural, em 90% dos casos, é de natureza traumática. Os 10% restantes ficariam por conta de outras causas orgânicas, que, no caso de Cláudia, são afastadas por De Paula. De alguma forma, a opinião de Michel é apoiada pelo juiz da instrução suíço Lino Esseiva. Esseiva acha que os laudos brasileiros não são suficientes sequer para levar Michel a julgamento. Ele diz: eu não poderia qualificar o processo brasileiro de insatisfatório, mas posso afirmar que a base da investigação criminal contra Michel Frank é um assunto puramente de medicina legal. A base não está com as autoridades policiais ou outros órgãos de investigação. Está principalmente com os médicos legistas. Nós chegamos à conclusão, através dos nossos legistas, que o trabalho executado pelo Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro não é suficiente, ou pelo menos não está suficiente para que se leve o caso diante dos jurados na Suíça. Não estou de acordo. Eu acho que o laudo do Instituto Médico Legal, embora possa ser sumário em algumas partes, apresenta conclusões que são absolutamente corretas. Aliás, não seria de duvidar a experiência dos nossos médicos legistas trabalhando numa cidade com alto índice de criminalidade. Poucas cidades no mundo poderão superar a experiência desses nossos cientistas. O nosso Instituto Médico Legal recebe uma média de 50 a 60 cadáveres por dia para fazer perícias médico-legais. Os médicos que compõem este Instituto Brasileiro são médicos, na sua maior parte, catedráticos de medicina, professores, são médicos experientes. Fazer 50 a 60 perícias médicas diariamente traz para essa gente, que é altamente habilitada, uma experiência fantástica. De sorte que eu vejo nesses laudos, eu vejo, sobretudo, a experiência que esses médicos têm para fazer os próprios laudos nessa movimentação diária de cadáveres como acontece no Instituto Médico Legal.
Além do mais, o instrumentário todo é estrangeiro, então não se poderia dizer que o nosso instrumentário do Instituto Médico Legal ficasse a dever a qualquer país do mundo. Está-se, eu vejo, um laudo bem feito. O promotor afirma que Cláudia foi vítima de um crime sexual. Ele não exclui definitivamente outras hipóteses, mas lembra que não há prova nos autos. O detetive Jamil Varvar, o jornalista Valério Meinel e outras pessoas levantam a hipótese de Cláudia haver sido morta por ter descoberto algo importante relacionado com o alto tráfico de tóxicos. Cláudia deve ter resistido a uma proposta de Michel Ecur feito aqui na casa do Juscelio e colocou a coisa muito mal. Teria dito, por exemplo, que se eles insistissem nas propostas amorosas que estavam sendo feitas, que ela contaria o que viu na véspera. E o que ela viu? Ela viu o apartamento, ela involuntariamente, a Cláudia deu um flagrante no apartamento do Michel Frank, conhecido traficante do Leblon. E ao colocar as coisas nesses termos, morreu. A morte de Cláudia terá sido, de fato, o que a gíria policial chama de queima de arquivo, isto é, o assassinato de alguém que sabia demais e ameaçou contar? Não, havia droga em grande quantidade. Evidentemente que as pessoas... Quem comprou essa droga? Michel, sempre foi Michel. Sempre foi Michel. Sempre foi Michel. Que tipo de droga? Era cocaína. Cocaína era a droga que era usada ali. Foram feitas alusões incríveis nos jornais. Eu era chefe de uma máfia de tóxico, que não sei o quê. Eu não sei absolutamente nada mais daquilo que está nos atos do processo. Eu nunca vendi entorpecente para ninguém. Eu nunca, apenas conheço pessoas que me vendiam o entorpecente. Mas da mesma forma como eu, tem milhares de outras pessoas que compram entorpecente. E essas também. pessoas que te vendiam ainda vendem? Sei, há um ano que eu estou fora do Brasil. Eles respondem por homicídio, tráfico de entorpecente e tentativa de ocultação de cadáver. Michel, enquanto estiver na Suíça, não será julgado. O processo se interromperá para recomeçar se ele voltar para cá, mas pode ser absolvido na Suíça. Eu não tinha dúvida de que o Michel jamais seria apenado na Suíça por esse fato, por duas razões. Em primeiro lugar, de um modo geral, a visão europeia da América Latina não nos é favorável. Dificilmente um país europeu condenaria um nacional seu por um crime cometido na América Latina contra um nacional da América Latina. E, em segundo lugar, no caso específico do Brasil, a defesa do Michel se beneficiou disso, nós realmente gozamos de péssimo conceito no que diz respeito ao aparelho repressivo. O julgamento é difícil de se prever quando será, porque o processo está ainda no Tribunal de Justiça para apreciação de um recurso interposto por 2 réus. Sorte que depende desse processo descer, talvez algumas diligências serem ainda efetuadas, e eu acredito que talvez esse ano não seja mais possível a colocação do processo em pauta. O inquérito contra Michel Frank deverá ser arquivado pelo Ministério Público por falta de provas. Se o julgamento lá vale aqui, isso significa que Michel pode voltar ao Brasil sem problemas? O processo seria também arquivado aqui? Não, Michel Frank não pode voltar ao Brasil sem problemas, porque arquivado o inquérito na Suíça, isso significa que na Suíça ele não foi nem absolvido nem condenado. Se na Suíça ele não foi nem absolvido nem condenado, não se configura a hipótese do tratado. E subsiste então a regra geral prevista na nossa lei, que é a regra segundo a qual a competência da justiça brasileira subsiste se o crime foi praticado no todo ou em parte no território nacional. Desde o momento em que lá ele não foi nem absolvido e nem condenado, poderá prosseguir o processo contra ele no Brasil. Seja como for, Michel Frank mandou da Suíça um recado para os pais de Cláudia. Se eu tivesse a presença dos pais de Cláudia, eu tenho uma coisa só para dizer para eles. Eu não quero que eles me perdoem, porque eu acho que o perdão
nada pelo que foi feito com o corpo de Cláudia. É uma coisa horrível e imperdoável. Eu só queria que eles soubessem uma coisa. Cláudia, a partir do momento que ela teve o ataque, ela estava totalmente inconsciente. Ela não falou nada, ela não sofreu, ela não teve dor nenhuma. Ninguém maltratou Cláudia. Ninguém bateu em Cláudia. Ninguém fez absolutamente nenhum desses gestos violentos que foram descritos. E eu gostaria de poder transmitir aos pais de Cláudia que eles tenham realmente essa impressão, porque é a verdade. Cláudia não sofreu. Está sendo muito doloroso para mim e para minha mulher estar assistindo às declarações de um criminoso acobertado pela distância e protegido por um corpo de advogados e confirmando uma história muito mal inventada, em que ele se atrapalha a todo momento e que não teve coragem em nenhuma situação, sempre alegando para o que disse nos autos e com medo de enfrentar o próprio olhar de um simples repórter de televisão. Histórias como essa estão exigindo um pouco mais de reflexão. Porque o mistério, a confusão e certa impunidade rondam todos os crimes em que as mulheres são vítimas e nos quais surgem os tóxicos. Está sendo assim no caso de Araceli, uma menina de 8 anos de idade, violentada e morta em Vitória, no Espírito Santo. Está sendo assim no caso de Ana Lídia, a garota de Brasília, violentada e assassinada. Está sendo assim no caso de Ângela Diniz, assassinada em Búzios. Está sendo assim no caso de Sheila Fares, uma adolescente vítima de uma dose fatal de cocaína num hotel do Rio. Está sendo assim no caso de Cláudia Maria, a adolescente de Petrópolis que encontrou a morte numa festa de embalo. De alguma forma, pode ser assim no caso de Cláudia Lecim Rodrigues. De quem é a culpa?